Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Eu tive um amigo professor. Ele continua por aí andando no espaço, fazendo o trabalho dele, que ele sempre fazia, muito bonito. E ele dizia assim: Nelson, ele era mais velho do que eu, Nelson, toda a minha primeira aula do ano, eu, quando entro em sala de aula, eu tremo. Eu falei: mas com toda essa experiência que você tem? Ele disse: não, mas é uma questão de entendimento daquela responsabilidade que a gente tem que ter com aqueles guris que estão lá sentados nos ouvindo. Passado alguns anos, eu concluí que ele estava certíssimo. Então a gente sempre treme na primeira vez, no primeiro momento, primeira vez do ano. Então, hoje aqui não é diferente. Não porque está se falando em público, não é isso. Mas de quem a gente vai falar? Daquele quadro de conteúdos, a gente já sabe. Mas quando a gente fala de alguém, como por exemplo Teresa d'Ávila, exige da gente muito respeito, porque é um espírito que trabalha com uma dedicação intensa e inteira ao mundo espiritual. Só para terem uma ideia, né, do porte do espírito que estamos falando, do quilate do espírito que nós estamos falando aqui ou vamos falar, vamos lembrar que Divaldo Pereira Franco nos diz que Teresa d'Ávila é a encarnação de Maria de Magdala. Então é algo que surpreende, né? Porque essa relação que Teresa teve com Jesus, no êxtase que ela entrava, que ela se deixava arrastar e se entregava plenamente. Porque que é um êxtase? É um sonambulismo profundo, nos diz Kardec em relação a isso no Livro dos Médiuns. E ela entrava em êxtase, ela se entregava plenamente. E ela, quando voltava, ela sempre dizia que aquele encontro com Jesus era prazerosíssimo e que o corpo dela todo era tomado de calor e de beleza pela aproximação com Jesus Cristo. Então, nós estamos falando de um espírito que tem um caminho bastante elevado e de profunda responsabilidade. A engenharia cósmica, os nossos engenheiros, eles costumam dizer, engenheiros cósmicos, costumam dizer que sempre a Terra, o nosso planeta, ele é cuidadosamente estudado e sem interferir num caminho, a não ser que seja desastroso e contrário aos planos maiores. Eles não realizam intervenção alguma, apenas orientam e estabelecem ali reflexões sobre o caminho a ser tomado. E Teresa é uma dessas enviadas, com toda a capacidade espiritual dela. Ela vai nos chegar para deixar aqui na Terra, no nosso plano, coisas fantásticas
que nós esquecemos de fazer ou que nunca pensamos em fazer. E por nunca pensar em fazer, não realizamos, não avançamos. E aqueles que ouvem, concordam, mas não fazem. Então o planeta, nosso planeta, é visitado temporariamente por muitos avatares, por muitos espíritos evoluídos, por muitos espíritos que vêm aqui de acordo com o que a engenharia cósmica quer, para poder dar um toque sutil aqui, dar um toque sutil ali. Esse é o papel de um espírito desenvolvido que pensa em ajudar. Ele vem e se submete a um processo reencarnatório e nos passa as informações necessárias e com exemplos eles apontam para o caminho que temos que tomar, dirigir. É mais ou menos a mesma situação com Francisco de Assis. Veja que Francisco de Assis, ele, na encarnação anterior, ele foi João Evangelista. Com todo o trabalho que ele teve e fez como João, ele ainda vem no papel de Francisco para nos deixar alguma coisa, para nos alertar sobre mais alguma coisa. E nesse conjunto é Francisco aqui, é Teresa aqui, e vamos preenchendo esses espaços com esses espíritos trabalhando incansavelmente. Então a reunião de hoje não é para falar ou ficar preocupado com o que vai ser falado sobre as coisas factuais. Não, é para a gente refletir sobre o nosso papel nisso tudo e de joelhos em espírito agradecer a esses que aqui vêm, que aqui se colocam para nos ajudar. Teresa d'Ávila nasceu em 1515, e sua desencarnação se deu em 1582. Ela tinha 67 anos. Então, é uma história bastante interessante da sua caminhada, porque ela não deixou de caminhar com os hormônios da vida material. Ela caminhou sendo muitas vezes chamada a atenção pelo corpo que tinha, pela beleza que ela transmitia, pelas suas atitudes, que eram atitudes que hoje poderíamos falar feministas. E ela, até na sua literatura, nos livros que ela escreveu, ela mostra obediência, muita obediência aos seus superiores, e aqueles que estão com ela não na condição hierárquica da igreja, mas mais velhos, pai, mãe, irmãos mais velhos, primos mais velhos. Mas a Teresa é essa mulher surpreendente, surpreende a todos, surpreende a galerinha que formava com ela aos 10, 11, 12 anos, aquele grupinho de família, irmãos, primos e afins, em que ela desperta ali o interesse dela pelos namoricos. Então ela os teve, realmente namorou, realmente foi conduzida. 11, 12, 13 anos, são 800% de hormônios sendo despejados nesse vaso material que somos nós. Quando chega a seus 60, 70, esses hormônios já estão acabando, já acabaram, Mas, na verdade, ela tinha, como toda juventude tem, essa força motivada por essa questão bioquímica do nosso organismo. Então é inevitável, Faço uma comparação. Francisco
se rolava na neve, se batia nas pedras, na neve, para poder desafogar aquela vontade de estar com Clara de Assis. Porque ele sabia que se cedesse a essa pressão interna, todo o planejamento, e ele tinha isso intimamente, iria por água abaixo. Então não cumpriria a sua etapa. Então Teresa é essa mulher linda, é essa mulher que desperta interesse pela sua decisão, mas ao mesmo tempo pela sua obediência, pela sua forma de olhar o mundo e entendê-lo, sem levar para dentro de si essas guerras que se faz ali, acolá, ou num cantinho de dentro da casa, ou num cantinho qualquer da vida. Teresa d'Ávila não é a Teresa de Lisieux. É bom que se esclareça aqui. Teresa d'Ávila é a Teresa espanhola do século XVI. É essa que nós estamos falando aqui. Teresa de Lisieux é a Teresa do Menino Jesus, tá? Já a de Ávila que nós estamos falando é a Teresa de Jesus. Então existe uma diferença aí de Teresinhas no tempo e no espaço, porque Teresa de Lisieux era francesa e no final mesmo, último quartel do século XIX. Então nós temos aí interessante isso, porque Teresinha de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela também tem uma história muito bonita, embora muito curta. A vida material dela foi bastante rápida, né? Mas mesmo assim se tornou uma doutora da Igreja Católica. Teresa d'Ávila foi canonizada em 1622, 40 anos depois da sua desencarnação. Gregório XV foi que a canonizou. E em 1970, olha quanto tempo depois, 70, Paulo VI fez a declaração de que Teresa d'Ávila estava sendo reconhecida como doutora da Igreja. Doutora da Igreja, para nós, é algo que não tem muito sentido, né? Doutora da Igreja. Mas quando a gente começa a analisar e acompanhar os movimentos de Teresa, tudo aquilo que, portanto, está à sua volta, a gente compreende o que significa ser doutora. O que esse termo foi dado a ela, doutora da Igreja. A primeira mulher, 1970. Nós estamos falando de ontem. Estamos falando, portanto, de uma mulher que só foi reconhecida em 1970. E todo um trabalho que ela construiu, que veio no século XVI. E só no século XX, 400 anos depois, é que ela é reconhecida. E ela teve um papel magnífico, que embora fosse toda redondinha quanto à orientação dos seus confessores, veja que, obrigado, é um dado importante isso que vai ser falado aqui. Ela ouvia muito os seus confessores e passava para eles tudo que ela vivia. Nada em Teresa foi construído por ideias, foi construído por fatos vividos, por ideias também, mas por fatos. Em outras palavras, o que eu quero dizer é: tudo que Teresa escreveu, ela passou, ela conheceu, ela sentiu. Não foi nada abstrato, é isso. Teresa, portanto, bota no papel, nos livros que ela escreve, ela bota aquilo que ela
viveu, sentiu. E os seus confessores pedem para que ela escreva, porque eles querem conhecê-la, eles querem entendê-la, porque com ela é uma fenomenologia intensa. Ela era a santa do êxtase. Ela tinha clarividência, ela tinha clareaudiência, ela levitava. Ela era um fenômeno que nós aqui espíritas entendemos hoje o que significa isso. Então ela era uma médium com muita potência, de portanto fazer atravessar no tempo toda essa sua trajetória. Atravessa no tempo com a sua mediunidade. Isso mostra mais uma vez para a igreja e seus confessores acreditarem dessa íntima ligação dela com os nossos espíritas maiores, espíritos, né? Maiores. Então, é algo que precisa ser repensado por nós. Teresa, quando entrava em êxtase, depois ela dizia isso e não cansava de repetir. Ela dizia: eu sinto que meu coração foi atingido, meu coração foi alvo de uma seta que um anjo, ela não sabia descrever o anjo, mas ela sabia que era uma luz intensa com um certo formato, mas que ela não descrevia. Mas, com certeza, um anjo, diz ela, me atingiu com uma seta no coração e eu me senti toda arder em fogo. Olhem isso como é bonito, né? Como é não só poético, é profundo demais. E ela diz assim: e esse calor, essa fornalha que me toma é de um prazer inigualável, incontestável. Eu me sinto, portanto, unida a Deus, a Jesus, o Cristo. Eu me sinto ligada a Ele por essa questão de nós estarmos juntos. E aí ela atinge, né? Aquele momento em que a gente sempre procura aqui falar, sempre, que nós somos um, apenas um. Se nós entendermos isso, que nós somos apenas um, nós vencemos todas as grandes batalhas, todas as grandes dificuldades, porque para chegar a esse pensamento de que somos um, eu e o Pai somos um. Jesus falou isso. Eu e o Pai somos um. E ela diz: é nesse encontro, é nesse momento, que então eu me sinto ligada a Ele, tomada por Ele. Eu e o Pai, disse Jesus, somos um. E ela vai dizer que ela e Jesus, com outras palavras, no outro momento, no outro contexto, mas ela nos passa isso. E é importante porque os ensinamentos dela precisam ser incorporados ao nosso trabalho do dia a dia, na relação com o meu vizinho, na relação com o meu colega de trabalho, na relação, enfim, com todos. Porque todos são irmãos, todos estão unidos pelos mesmos objetivos. Mas normalmente a gente pensa em fazer uma caminhada de egoísmo, uma caminhada de vaidades, uma caminhada de prepotência. Esse é o quadro desse planeta. Senão não estaríamos envolvidos aí com essa guerra, com uma outra guerra antes dessa.
com outras guerras, e com as guerras não bélicas, mas que estão aí, vivas, latejando em cada um de nós. E nós estamos com as nossas guerras, você com a tua guerra, ele com a guerra dele, e estamos todos nós guerreando, e não estamos nos unindo. Não estamos falando aquilo que Teresa, por exemplo, diz com tanta paixão e com tanta força. Ela escreveu um livro chamado Castelo Interior ou Moradas. Olha, não é papo furado não, eu me arrepio. Quando esse livro chegou às minhas mãos, há 20 e poucos anos, quase 30 anos, e eu o li, eu nunca mais deixei de ler. Não sei quantas vezes eu já li, mas digo a vocês que estou lendo e ainda não aprendi, e ainda estou na 3ª para 4ª morada. Se eu tivesse que me colocar dentro dessas moradas, que são 7, para chegar ao castelo interior, para chegar a esse ponto de luminosidade do Espírito, porque é ali que a relação eu e o Pai somos um se estabelece, em plenitude. Então, a maioria de nós, ainda está na 1ª para a 2ª morada. Nós ainda estamos aqui em função de todo esse quadro histórico que nós estamos vivenciando. Ainda estamos muito longe, portanto, das moradas seguintes. Então, se tivéssemos que pensar em que morada, sem ter essa preocupação, mas vamos fazer essa pergunta, entendendo que não devemos repeti-la, porque não é por esse processo que a gente vai chegar à morada interior. É pelo processo diferente, de entrega, de respeito, de obediência, de ligação maior com o mundo espiritual. E Teresa, ela chocou aqueles que estavam ao seu lado, porque ela foi se mostrando cada vez mais forte a renúncias. Ela veio de uma família, olha que interessante, ela veio de uma família de marranos. Marranos são judeus convertidos e eram tratados na Espanha dessa maneira, marranos. O que é marrano? Marrano são porcos. Assim que eles eram tratados. Na Igreja Católica muito poderosa, nós estamos falando do século XVI, 1501 a 1600, vamos apenas ficar nesse século, que é o século de vida material de Teresa. E o que acontece? Nós temos um mundo se abrindo, se descortinando, mais uma etapa do planeta em que estamos descortinando o mundo e verificando o quê? Verificando que o poder da Igreja Católica está sendo contestado e está sendo, aos poucos, está sendo realizada o enfraquecimento das camadas poderosas da Igreja. Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu. Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu. Não estamos mais no teocentrismo, estamos no antropocentrismo. Estamos saindo daquela visão de que Deus é o centro e que o homem realiza a sua caminhada por conta própria, por interesse próprio, e ninguém vai detê-lo ou imprimir um ritmo que seja contrário ao que ele quer. Lógico que isso não é de uma hora para outra, nós estamos falando de uma história
a história é uma ciência que se coloca, né, de forma lenta, porém gradativa, e o que a gente entende é que a igreja e os seus membros, clérigo, está na verdade perdendo o poder. Não que o olhar de Teresa esteja voltado para isso, não está. Mas isso está acontecendo na época dela. E ela vai ter uma importância enorme na recuperação da igreja, porque a visão dela é que Deus, Ele é íntimo, Deus está no centro, Deus deve ser buscado. E com essa forma de entender o mundo, diferente de um mundo que começava a surgir, se apresentar, que era antropocêntrico, hedonista, que era, antes de tudo, um momento de se ter expansão marítima, domínio da América, transferência de riqueza do ouro daqui para lá, conhecimento da África, novas revelações na ciência náutica, na ciência, portanto, do navegar. Isso tudo estava sendo colocado, Copérnico, Galileu, Leonardo da Vinci, gênios apresentando. Ela não estava contra isso e nem estava a favor disso. Ela, nesse momento, ela é intocável, porque ela, embora intocável, mas abra parênteses, embora a Igreja Católica tenha tentado, olha que paradoxo, tenha tentado levá-la à fogueira através da Inquisição. Ela tinha um amigo chamado João da Cruz, que andava muito com ela, que era também um frade, e que com ela desenvolveram juntos a fundação de 32 conventos, sendo que para as mulheres o número de conventos foi maior. Então, olhem bem isso, Teresa entende que o homem tem que primeiro se buscar, ele primeiro tem que se olhar, ele tem que ir lá dentro, e à medida que ele vai compreendendo o seu egoísmo, que ele vai compreendendo a sua vaidade, que ele vai compreendendo que ele não pode ser uma pessoa como ele estava sendo até o momento, porque esse não é o caminho orientado pelo grande Mestre Jesus, com o qual, repito, ela se sentia unificada a ele. Mas ela está mostrando uma situação que poucos praticam. Ela está mostrando uma situação que poucos fazem reverberar. Ela sabe fazer isso não porque tenha essa força de pensamento que os outros desejam e impõem, mas que vem dela, que é do interior dela, que é lá da sua própria morada, pois ela já atingiu a morada principal, a 7ª morada. Então, a leitura desse livro nos mostra o que temos que fazer. É a obra-prima dela esse livro. É preciso compreender, ler e reler, para entender que enquanto o mundo se abria para novos continentes, para novas ciências, e portanto buscando, ela buscava a si mesma, querendo se compreender e querendo se entender, para ela poder dar sequência à vida dela. Então, Teresa nos traz isso. Teresa nos traz a compreensão do momento, a necessidade de se ter
essa realidade que é de você e o outro, que é de você e a sociedade, que é de você, enfim, e o mundo. Teresa, ela foi acometida de várias doenças que a medicina da época não tinha como diagnosticar, não tinha recursos. E Teresa, chegou um momento em que ela estava no convento das agostinianas, que o seu pai a levou para lá, porque ao perder a mãe, Dona Beatriz, Teresa ficou um pouquinho perdida, que a idade que ela tinha, 14 anos, favorecia o que há pouco conversávamos sobre essa explosão, né, hormonal. E ela começou a se achar paquerada, começou a se achar observada, os olhares, as piscadas. A gente não sabe tudo, né? Porque ela também não revelou tudo. Mas ela estava começando a sentir o mundo nela. E o pai observou que ficaria difícil, muito difícil, reter Teresa em casa. Por isso a levou para o convento das agostinianas. Mas logo depois ele vai tirar, porque ela começou a ficar doente, muito doente. E ninguém dava jeito, e a medicina não tinha recursos para isso. Foi numa dessas viagens para o interior que Teresa fez contato com um tio seu ateu, irmão do seu pai, e ele entregou a ela um livro de escritos de São Jerônimo. E ela leu e ficou muito interessada em conhecer mais sobre o livro. E ela, que tinha já deixado a ideia, quando era criança, de ser uma madre, voltou a ter, aos poucos, esse grande interesse de servir religiosamente ao mundo. Quando eu digo servir religiosamente ao mundo, cuidado, eu não estou falando de instituições, eu estou falando de religare, eu estou falando de uma ligação com o mundo maior, com o mundo espiritual. E não simplesmente uma instituição. Na época era a igreja, é com a qual ela vai ter relações, porque ela faz, a partir da leitura de São Jerônimo, ela faz uma decisão, sua vida toma uma decisão. Ela, na verdade, quer servir. E ela acaba voltando, porque o seu pai viu que não adiantava nada no mosteiro, no convento, melhor dizendo. Não fizeram nada que pudesse acabar com o que ela estava sentindo. E era tão grave a doença, que nós sabemos hoje que não é grave, que o Espiritismo dá luz a tudo isso. Era a mediunidade dela. Uma mediunidade acirrada, uma mediunidade bastante intensa, numa sintonia, né, que ela tem com o alto. Não há corpo que resista. Aí a gente entende por que Jesus, o Cristo, levou 1000 anos nessa crosta para poder apanhar as condições físico-químicas para formar um perispírito e poder reencarnar. Então Teresa vibrava em tal ordem que o próprio corpo físico dela muitas vezes não suportava. Ela entrava em ressonância com os amigos espirituais. Imagina as moléculas
desse vidro aí. Se de repente a gente entra na frequência vibratória dessas moléculas, isso aqui vai explodindo tudo. Explode, explode. Você imagina a mente de Teresa, a mediunidade dela, os canais dela, ela numa vibração, o que ela não vai sentir? Era dor, muita dor, e ela não levantava do leito. A dor era intensa, e cada vez o período entre uma e outra crise diminuía. O período era menor, as dores maiores. Então chega um momento que o pai a retira de lá, vai ao interior, é o momento em que ela tem contato com o livro de São Jerônimo, dado pelo seu tio. É aí que ela estuda e começa a compreender algumas coisas, volta a ter o pensamento de ser uma religiosa, não religiosa institucionalmente, do religare dela com o mundo espiritual. E aí o que nós encontramos é uma Teresa já numa outra condição, que vai para o convento da encarnação, e lá Teresa começa a ter uma preocupação. Olha bem, a ter uma preocupação. Qual é a preocupação de Teresa? Reformar todos os conventos das carmelitas, e fundou a ordem das carmelitas descalças. Por que descalças? Porque usavam sandálias. Porém, se usavam sandálias e usavam roupas remendadas e costuradas, usavam braceletes, usavam colares, usavam brincos de ouro. Isso para ela era algo que precisava ser mexido, que não é esse o caminho. O caminho é a busca da oração. Primeiro passo que todos têm que dar é a oração. Não a oração usando a palavra, é a oração mental. Essa é a porta de entrada para a primeira morada e para a manutenção de si nas demais moradas. É a oração não pela palavra, é a oração pela prática do se entregar. E ela então começou a perceber que as carmelitas precisavam se unir às carmelitas descalças para que tudo fosse apenas uma questão. E ela não foi compreendida. Mais tarde sim, mais tarde, mas naquele momento não. Ela estava sendo vista como uma grande reformadora. Ela entendia que num convento, como por exemplo dessa convento da Carmelita, convento da Reencarnação, havia um número mais ou menos de 200 madres, 200 freiras. Olha que interessante isso. Essas 200 mulheres vivendo num ambiente que tem alimento em abundância para aquelas que têm condições, que têm uma família abastada. As que não têm família abastada não comem o que as outras comem. Ah, não acredito nisso. Verdade? É a mais pura verdade. Então, Teresa olha para isso e diz: como? Umas podem comer e as outras não. Porque umas trazem de casa essa condição material. E é, na verdade, algo que precisa ser modificado por ela. E ela luta
no momento em que a igreja está passando por um grande ataque e uma mudança necessária. É a chamada contra-reforma da igreja, onde vão aparecer então Lutero, Calvino, Henrique VIII, fazendo outros caminhos religiosos, longe do catolicismo, mas dentro do cristianismo. E na verdade Teresa vai ser vista como uma reformista, vai ser vista como a grande pensadora da igreja. Por essas razões ela foi considerada doutora, porque ela trabalhou no sentido de colocar a igreja fincada, com novos conceitos, com novos entendimentos, com uma vida diferente daquela que, por exemplo, ela viu, ela sentiu naquele momento. Essa é a Teresa que eu posso contar para vocês nesses 45 minutos. Poderíamos falar de Teresa e acho que não precisa mais alguém vir aqui falar. Você já tem a ideia da importância dela e deve procurar conhecê-la mais. Para fechar, para que não fique esse Teresa definida como sendo rígida demais, e ela era, mas ela tinha seus momentos de flexibilidade e de bastante humor, né? Tem algumas passagens interessantes dela. Me dê só mais 5 minutinhos. E eu tenho uma passagem que me interessa muito, porque ela dizia que no êxtase ela se sentia flechada no coração, que vinha aquele calor, aquele abrasamento, e que ela sentia um prazer intenso naquele momento, que a psicanálise vem depois, mais tarde, com outras explicações. Mas essa é a explicação real dessa forte religação dela com o alto. Quando ela morreu, fizeram lá o enterro dela, e esse foi realmente, ela morreu de fato, porque no anterior ela ficou 4 dias dentro de um caixão, e o pai dizendo para não enterrá-la. 4 dias depois ela despertou, e ela ia ser enterrada naquele momento, e ela despertou, assustando a todos. Essa é Teresa. Então, quando Teresa de fato desencarnou, de fato, ela levou muitos curiosos a uma posição de que vamos verificar depois os restos mortais dela. Aí foram desenterrar. Foi nada diferente do que aconteceu com Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa. O corpo íntegro. Não foi absolutamente destruído nada dele. Nada corruptível naquela matéria. Ela estava inteira. Aí resolveram ir verificar o coração dela. Tiraram o coração. E o que viram? Que no coração dela havia uma cicatriz, como se tivesse existido uma cauterização. E comprovaram definitivamente que o que ela falou, que ela narrou, é real. Ali houve um toque que deixou uma marca para que toda a humanidade pensasse sobre essa profunda relação entre o céu e a terra. E da outra vez, muito humorada, ela foi a uma fazenda em busca de ajuda do dono da fazenda, que prometeu que daria. Ela se montou num jumento e foi embora. Foi atrás. Em determinado momento, começou a chover muito, e havia um rio, e o rio começou a ficar caudaloso,
E ela querendo atravessar, ela se enrolou toda, já estava sendo levada pelas águas, quando de repente um braço lhe aparece e Jesus se apresenta a ela e a puxa. E ela agradece. Ele diz assim: Teresa, preste bem atenção nisso. É assim que eu trato meus irmãos queridos e meus amigos. Ela disse: então agora eu entendo porque eles são tão poucos para você. Então esse humor fino, delicioso dela, e esses acontecimentos nos colocam uma Teresa não como uma pessoa para ser admirada e pronto, acabou, a tela dela está ali, eu vou embora. Não é isso. É para olhar para esse corpo, para essa mente, dizer: meu Deus, quanto eu estou distante da realidade espiritual. Que a paz do Mestre esteja no coração de todos vocês. Muito obrigado. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.